E aí galera, beleza? Sou Henrique da Cripto Radar. Hoje, dia 5 de outubro, vamos falar um pouquinho do Bitcoin, dos mercados aí lá de fora, como é que eles estão na semana, o que esperar do Bitcoin, tá certo? Esse aqui é o nosso canal no YouTube, tá? Mostrando aqui para vocês, ó, todos os nossos vídeos estão aqui. Entrem lá, se inscrevam aqui, ative o sininho para estar sempre recebendo as notificações conforme a gente vai postando aí, tá certo? Vamos lá então, falar de mercado. Roda a vinheta. Bom, começando aqui com o SP500, a gente tem aquela queda, né? Ele veio aqui buscar novas mínimas na semana passada, ó. A gente tinha feito essas mínimas aqui lá do dia 17 de junho, né? Naquela queda violenta, né? Ele renovou as mínimas aqui, fez mínimas abaixo, mas logo quando ele perdeu a mínima já voltou a subir, né? E a gente teve essa semana aí, ontem, né? Um gap gigante aqui, ó, entre o fechamento de anteontem com a abertura de ontem, né? Um gap bem, bem grande aqui, né? Que vai ser fechado mais cedo ou mais tarde, vai ser fechado. Tá? Importante das pequenas, a gente continua na tendência de baixa, dá para ver claramente. Né? A gente do movimento todo, a gente teve uma recuperação até o 0,68. Aqui, ó, todo esse movimento aqui, né? A gente recuperou o 0,382, 0,5, 0,618, tá? E depois voltou a cair. Então a gente tem esse movimento todo aqui do SP500, mas sim, tá feio, né? Porque tá uma tendência de baixa, mas na minha visão tá legal, né? Porque a gente teve uma renovação da mínima, né? Com relação ao dia 17, mas a gente não teve uma redução da mínima aqui no OBV. Os nossos fundos aqui estão ascendentes, né? Então a gente tem aqui uma é, divergência aqui bullish no SP500. Então gosto assim de ver esse padrão, tá vendo? Ó, o OBV fazendo topos mais altos, o fundos mais altos, né? Enquanto o preço fazendo fundos mais baixos. O que significa isso? Que na queda está tendo menos volume do que na alta. Tá? Então, apesar de estar caindo, o volume está menor. Então, eu gosto desse padrão. Esse padrão aqui nos indica que pode estar perto aí de uma recuperação, né? De uma volta aqui para cima. Tá? Agora, perdendo esse 3.580, aí eu acho que as coisas ficam pior. Né? Aí a gente vai ver, podemos ver aí um SP500 buscando níveis mais baixos ainda. No 4 horas, ó, a gente já está com o OBV positivo, tá vendo? Ó? O OBV já está aqui em campo positivo, já estamos com fluxo financeiro positivo no OBV. Já estamos operando aqui acima do meio do canal, ó, a linha pontilhada aqui, ó. Já estamos operando acima do canal, ou no meio do canal, tá? Não vou nem falar que é acima, mas no meio do canal. Então, acho interessante aqui, né? Acho que a gente pode ter encontrado fundo no SP500. Tá? Acho que ele está bem barato, não vejo como oportunidade de comprar SP500 e ações americanas nesses níveis de preço de agora, né? Visando aí o longo prazo, eu acho bem interessante, acho que está no momento bom de compra, sim. Mas abaixando mais aqui o tempo gráfico numa hora, uma hora a gente já está com uma tendênciazinha de alta, né? A gente já conseguiu sair da tendência de baixo, já estamos assumindo uma tendência de alta aqui, tá? OBV positivo, né? Fazendo divergência, ó. Fizemos mínima aqui, mínima mais alta, mínima mais alta, mínima mais alta, enquanto que no preço a gente vai fazendo mínimas mais baixas. Então já temos confirmado aqui a divergência numa hora. Então tá interessante aqui o SP500.
tá? Acho que a gente deve fechar esse gap em breve, né? O gap fecha aqui no 3.700 praticamente, tá? Tá próximo da gente fechar o gap, né? Acho que vai acontecer em breve. A gente vem fazer aquele movimento que ele vem, fecha e volta a subir, tá? Estou esperando sim um movimento de fechamento de gap, movimento para baixo, mas para fechar o gap, tá certo? Com relação ao dólar, dólar versus real, a acumulação braba aqui, né? A gente, desde que saiu lá do 4,70, bateu 5,53, 5,54, né? A gente está nessa acumulação aqui, que vai aqui do 5,04, né? Chegamos até os 5,40 no finalzinho de setembro, mas não, o mercado aqui está nessa acumulação, né? Enquanto a gente não vê esse OBV aqui melhorando significativamente, rompendo a tendência de baixa, tá? Não enxergo aqui o dólar com um movimento definido, tá? Eu acho que a gente vai ficar nessa acumulação aí, né, até o OBV decidir o que ele vai fazer, tá? Não tô vendo nada de interessante aqui no dólar, nem para um lado nem para o outro, tá? A gente manteve aquelas operações que a gente fez no dólar, lembrando vocês, ó, a gente, né, veio comprando dólar, conforme ele foi subindo, a gente foi vendendo, tá? E nessa queda que a gente foi comprando dólar de novo, né, nas linhas aqui de Fibo, né? Saíram essas três ordens nossas aqui, né? Foram as ordens que a gente comprou de Fibo aqui na região de 5,20, de 5,10 e de 5, tá? Foram as regiões que a gente comprou dólar, tá? E ainda tem aqui uma ordem, ainda está lá a ordem, não tirei, na região de 4,89, 4,90, nessa região aqui. Seria essa última linha de Fibo aqui, tá? Então o dólar sem tendência definida, tá mais, mais em acumulação aí, tá? Não tem muito o que fazer no dólar, não tem muito o que analisar tirando aí quando ele sai dessa acumulação. Ó, eu trouxe aqui hoje o ouro, tá? Porque eu tô achando o ouro uma boa oportunidade também. A gente veio aqui de uma queda desde lá do comecinho do ano, ó. O ouro vem aqui não conseguindo mostrar força, uma tendência clara de baixa, tá? De repente a gente pode ter achado fundo aqui, né? Testamos duas vezes aqui em gráfico diário, tá? A gente tem um OBV aqui, não está demonstrando força, tá? Mas também não está muito fraco, né? A gente tem aqui uma divergência bullish aqui muito pouquinha, tá vendo? Ó? Vem fazendo fundos mais altos, né? Enquanto o preço vem fazendo fundos mais baixos, tá? Mas mesmo assim não é uma divergência, não, que divergência linda, maravilhosa, mas é uma divergência, tá? Mas a gente precisa ver o ouro, tá, rompendo aqui esses níveis, aqui esses topos, né, para ganhar força e a gente ver ele subindo aí níveis, aí voltar, quem sabe, na casa aqui dos 1.900, $2.000, né? Eu acho que seria interessante para o ouro isso, esse movimento. Mas precisamos de volume. Precisamos que o pessoal volte a comprar ouro, tá? Por enquanto, ainda vejo em tendência de baixa, mas, né, com a grande possibilidade de sair. Vamos ver aqui, ó. Vou traçar aqui. Ó, ele tentou sair ontem, né? O pessoal já bateu nele para voltar para dentro do canal de alta. Então, o ouro precisa sair aqui desse canal aqui e assumir a tendência de alta, né? Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver aqui um volume interessante aqui de alta, aqui, um volume de um fluxo financeiro positivo aqui no ouro, tá? Mas eu colocaria o ouro no radar aí e ficaria esperando esse movimento do ouro, tá? Pode ser que venha um movimentozinho aí bem bacana no ouro, tá? É para ficar de olho, botar aí na sua lista de observações, tá? E acompanhar de perto. O petróleo veio naquela
descida, né, que a gente tinha comentado, que ele poderia chegar na casa dos 80, 70 dólares. Ele chegou a 83 dólares, 83,57 dólares, tá? Fluxo financeiro negativo, ou seja, as pessoas não estão vendo interesse em ouro. Na verdade, as pessoas estão vendo interesse em nada, né? A gente tem um risco muito grave aí de recessão nos Estados Unidos, consequentemente no mundo. Então as pessoas estão cada vez mais longe de mercados voláteis, né? De preços que oscilam muito, como ações, como petróleo, até o ouro. A gente vê, né, voltando aqui, ó, a gente vê o ouro aqui numa tendência de queda violenta, né? O ouro que não era teoricamente não deveria ser muito volátil, né? Você vê que a gente saiu aqui de 2000 no começo do ano, ó, mais quase 2.100 dólares, 2.070 dólares, né, para 1.600 dólares, né, para um ativo bem mais tranquilo que qualquer outro. A gente está falando aqui de uma queda de 22% no ano. Então, assim, é muita queda para um ativo como o ouro, tá? O petróleo, apesar de estar com essa tendência clara de baixa aqui no OBV, eu vejo um risco do petróleo subir, porque a OPEP, a partir de novembro, vai reduzir drasticamente a produção de petróleo, né? Então, quanto menor a oferta, né, maior o preço que vai tende, né, o preço tende a ser maior, tá? Então, acho que o preço do petróleo pode subir. Não tem nada indicando isso graficamente, tá? Pelo menos por enquanto, tá? A gente precisa aqui, para ver o preço do petróleo aqui começar a subir, a gente precisa ver ele rompendo, né, essa linha de tendência de baixa. A gente precisa ver, voltando aqui acima, aqui os níveis de OBV, tá? O que está longe de acontecer ainda, tá? Mas, devido às notícias que a gente está tendo, a gente pode começar a ver esse movimento acontecendo aqui no OBV, né? E o preço aqui indo superar essa LTB aqui que a gente tem, tá? Então, o petróleo fica de olho que a gente pode ter chegado ao fim aqui. Lembrando ainda, ó, que a gente saiu aqui de 66 para 137, né? Nessa alta toda a gente já corrigiu 0,38, já corrigiu 0,5 e já corrigiu 0,68, ainda passou um pouquinho aqui do 0,68. Então, assim, já tivemos bastante correção desde a alta do petróleo, já tivemos correção até o 0,68, que é a correção que eu gosto. E a gente está olhando aqui um gráfico diário do petróleo. Então, o petróleo pode ter chegado na sua correção máxima aí, né, e voltar a subir, mas o gráfico não indica isso ainda, né? É só que um momento para a gente acompanhar, né? Eu não comprei petróleo ainda, esperaria, né, um movimento mais interessante aqui do OBV, né, e o rompimento da LTB aqui no petróleo. Aguardaria esse movimento, sim. Né, falando em recessão, vamos dar uma olhada aqui, ó, como que o mercado está precificando aí, né, as apostas aí para o Fed na próxima reunião no dia 2 de novembro. Né? A gente agora tem uma taxa nos Estados Unidos de 3 a 3,25, tá? E a maior parte das apostas está no aumento aqui de 0,75, né? 64% acreditando no aumento de 0,75. Né? A gente tinha até um pessoal acreditando no aumento menor há um mês atrás. A gente pode ver aqui, ó, que algumas pessoas aqui, muita gente na verdade, né, acreditava aqui no aumento de, de 0,25, né? Mas hoje isso aqui já foi dizimado, não existe ninguém que acredite nisso, né? A gente tem uma parte relativamente grande das apostas, né, acreditando no aumento de 0,5, né? Mas a grande maioria aqui acredita no aumento de 0,75. Tá? Essas são as apostas e como o mercado está precificando a próxima reunião do Fed. Isso aí influencia em taxa de juros, em treasuries dos Estados Unidos e, obviamente, na Bolsa dos Estados Unidos, que influencia no Bitcoin, que a gente vai ver já já. A notícia boa é que o Fed de Atlanta, né, ele faz uma projeção do PIB dos Estados Unidos e a última projeção tinha dado, acho que 0,5, né, de crescimento no trimestre, né? Agora a gente tem um crescimento estimado
de 2,3%. Ó. A gente saiu daqui, era 0,5 ou 0,3, não lembro, para um crescimento de 2,3%. Então, assim, você tá vendo, ó, era 2, depois foi para 1,5, se eu não me engano, vou botar 2,03, aí cai, depois volta. Então, assim, tá bem volátil aqui, né? Parece até que o pessoal tá perdido lá nas estimativas dele, mas é que tá muito doido a economia dos Estados Unidos, né? A gente tem uma inflação altíssima, né? Uma taxa de juros padrões americanos altíssima, né? A gente lembrando que estava no começo do ano com taxa de juros 0 a 0,25, a gente está com taxa de juros de 3,5 atualmente, né? E então padrões para os padrões americanos está muito alto, né? A inflação e taxa de juros, né? E era para ter arrefecido o mercado, era para o país, obviamente, tá entrando num período aí de um crescimento menor do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho está demonstrando muita força, né? A gente teve dados hoje no mercado de trabalho demonstrando força, a gente vai ter dados amanhã e na sexta-feira de payroll, de outros dados de PMI. Então, o mercado de trabalho está resiliente lá em perder força, né? E o mercado de trabalho forte, né, significa que as pessoas estão empregadas, estão trabalhando e, no final das contas, estão consumindo, né? E isso acaba puxando a inflação para cima. Então, os Estados Unidos quer dar uma derrubada no mercado de trabalho, né, para dar uma derrubada na inflação, né? E, obviamente, esse número aqui de PIB também acaba caindo. Mas, no momento, a gente está vendo o mercado de trabalho aquecido e o PIB aqui tendo a retomada, né? A gente tem aqui o PIB americano nos últimos 2 trimestres em queda, né? No primeiro, especificamente, uma queda muito forte, acima de 1, ou abaixo de 1, né? Que é uma queda. E, e agora uma retomada muito forte também, né? Uma estimativa de 2,3% de alta. Né? Vamos ver, né, como o mercado vai se comportar com relação a isso, né, e se o Fed aqui está fazendo as projeções corretamente. O Bitcoin, né, o gráfico diário do Bitcoin na acumulação eterna, né, desde aqui do dia 17 de junho, ele saiu aqui de 17.600 para 25.100 e está nessa acumulação desde então. Ó, ele sai aqui e fica acumulando, tá? A gente pode ver que o Bitcoin durante muito tempo dentro desse range de acumulação, tá? Mais uma coisa que está me deixando muito otimista com o Bitcoin é isso aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui. Bitcoin na Binance, tá? Bitcoin Spot na Binance. A gente tem o volume, o maior volume da história do Bitcoin nesses últimos meses. Tá? Começando aqui em maio, a gente vem, ó, teve esse pico aqui, né? Tem sempre alguns picos e tal, mas olha a consistência desse volume. Olha como ele está subindo aqui muito. Olha como ele vem subindo. Olha, subindo bastante. Então, assim, eu estou enxergando um momento de oportunidade de comprar Bitcoin, né? Nessa casa de 20 mil, 19 mil dólares. Acho muito interessante comprar Bitcoin nessa região. Né? Lembrando que Bitcoin, há poucos meses atrás, estava na casa de 69 mil dólares. A gente está falando, se o Bitcoin simplesmente recuperar aqui de 20 mil para os 69 mil, a gente está falando aqui numa alta, ficou coberto ali, vou fazer de novo, ó, de 20 mil para os 69 mil, uma alta de 200% praticamente, né, 230% no Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mercado hoje. Então, tô achando um bom negócio comprar Bitcoin, tá? Por esse volume. Ó, essa linha amarela aqui é a média do volume. A gente teve um novo volume da história aqui na semana passada, tá?
olha só, o OBV, apesar de ter fazendo agora topos menores, o que seria uma indicação bearish, também está fazendo fundos maiores, tá? Tá nesse triângulo aqui, que uma hora vai ter que se decidir o lado, tá? Mesma coisa o RSI. Então, tô gostando. Tô vendo o Bitcoin aqui com bons olhos, obviamente, né? Nada impede do Bitcoin fazer um fundo aqui mais embaixo, em 15, 16 mil dólares, né? Faz aquele fundo aqui, vai pegar os stops, aquele hunterzinho e volta a subir, né? O que a gente precisa aqui, eu tô achando o pessoal acumulando Bitcoin, esse volume aqui não é normal o padrão histórico do Bitcoin, olha só, não é normal, é o maior volume da história do Bitcoin, né? E isso aqui são pessoas, né, que estão entrando, né? Obviamente, pessoas vendendo, ó, claro, né? Mas muita gente comprando. Então, você vê, a gente teve um volume muito próximo disso aqui, mas uns dias específicos aqui lá no Covid Day. Depois a gente só teve volume baixo, ó, volume baixo, o Bitcoin subindo. Ele saiu aqui de 3 mil dólares, né? 3 e pouco que bateu lá no Covid, para os 40 mil dólares de uma vez, né? 60 mil dólares aqui nesse topão. E olha o voluminho que tinha, né? Aqui nós sobe um pouquinho, olha esse volume de agora. Olha quanto volume agora está tendo o Bitcoin. Então, estou acreditando aqui no Bitcoin, eu acho que a gente tiver uma pequena melhora dos indicadores lá de fora e a bolsa dos Estados Unidos começar a subir, esse Bitcoin vai explodir. Né? Eu acho que a bolsa lá pegar consistência de alta com volume, eu acho que o Bitcoin sobe esses 200% sim. Né? Quando vai acontecer? Não sei te falar. É impossível falar quando vai acontecer. Eu acho que aí muita coisa tem que acontecer, né? Os Estados Unidos controlar a inflação, as coisas começarem a entrar no eixo lá nos Estados Unidos, né? Para a gente ver isso acontecer. Mas acho importante ficar de olho no Bitcoin. Olha esse volume muito interessante aqui do Bitcoin. Tá? Num gráfico de 4 horas aqui do Bitcoin, a gente tem ele dentro da acumulação. Deixa eu apagar isso aqui. Só botar aqui por uma hora de volta, para não ficar atrapalhando. Peguei aqui a mesma acumulação do diário, tá? Dos 17 aos 25 e 100. Tá dentro da acumulação, a gente não tem como fazer nada aqui olhando um gráfico de 4 horas. Tá? O que importa aqui é que a gente está no mesmo triângulo do diário, tá? No gráfico de 4 horas. Mesma acumulação aqui também no RSI. Então tá acumulando, tá? Com volume. Importante, acumulando com volume. Ó, volume aqui de antes de junho e depois de junho, ó, a gente começa a ter muito volume no Bitcoin. Muito, 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 muito volume. Tá? E isso aqui, as pessoas quando começam a fazer, os institucionais, né? Grandes, as baleias, quando começam a fazer posições em Bitcoin, né, ou em qualquer ativo, são posições que eles vão segurar um tempo, né? Então enxergaram que isso aqui pode ser um fundo, né, e estão comprando. Né? Obviamente não é para dar all-in, é para você começar a comprar de pouquinho e segurar o Bitcoin aí, né, até quando você julgar interessante, né, se ele subir, ou arrumar um stop, né? Eu acho que aqui no longo prazo eu colocaria até um stop aqui abaixo desses 17.600, tá? Pode até ser um bom stop, mas acredito bastante aí que o Bitcoin pode ter um movimento explosivo de alta a qualquer momento. O uma hora, a gente está aqui, como eu falei, né? Acredito no Bitcoin, acho que pode dar um, ter uma alta bem legal no Bitcoin, né? Então a gente está aproveitando esse movimentozinho aqui de uma hora para fazer um trade, ó. Aproveitando esse movimentozinho, né? Que o Bitcoin corrija até aqui essa região de 1.400, de 19.400 a 1.500 dólares, faz o pivô e suba. Né? Podendo vir até aqui, acho também interessante aqui esses 19.200, acho interessante aqui. Tá? Então, um tradezinho que a gente está olhando, né? Já começamos a fazer as compras nesse trade. Né? Eu acho que um stop bacana poderia ser até aqui.
né, embaixo aqui desses 18.500, acho que é um stop bacana aqui de colocar o Bitcoin. Né? Podemos ser mais conservador até, ó, traçar o fibro lá de baixo. Aqui, ó, e a gente comprar, sendo mais conservador, comprar o Bitcoin nesses pontos aqui de fibra. Tá? É uma estratégia, né? É a que a gente está fazendo, tá? E vamos seguir ela até onde o mercado nos deixar ir. Tá? A gente precisa que o ABV numa hora dê uma subida, comece a operar um fluxo positivo, mas acho interessante comprar Bitcoin, né? Principalmente para o longo prazo. A gente está aqui mostrando a operação mais de trade, né, no gráfico de uma hora, mas acho, né, devido àquele volume todo que está sendo comprado, comprar e começar a comprar Bitcoin e esquecer lá, né, e deixar ele lá para um evento explosivo que eu acho que está para vir, tá? Principalmente, né, porque a gente tem uma dominância operando em terreno positivo aqui o OBV, tá? Nos nossos dados históricos de dominância, a gente tem muitos dados, né? A gente tem dados desde abril no OBV, mas ó, a gente está muito próximo da máxima histórica aqui, do máxima do ano, vamos colocar assim. Então, né, e a máxima do ano, lembrando que foi quando, né, o OBV veio aqui nesse movimento todo, né, chegou lá nos 48,44%. Então, o OBV está dando as caras aqui, está parecendo que vai voltar a ter interesse no Bitcoin, né? Tá me parecendo. Esse fluxo financeiro positivo aqui, o OBV positivo, tá me deixando bem mais animado aqui com a dominância e, consequentemente, com o Bitcoin. Tá? Então, mais um motivo para ficar de olho no Bitcoin. E para a gente fechar aqui a nossa análise, né, a gente tem aqui o sentimento melhorou muito. Né? Tracei essa linha aqui vertical para a gente ver. Quando começa a ter um movimento de alta do Open Interest, tá? Traçar aqui, ó, foi no dia 3, às 3 horas da manhã, a gente pode ver o que acontece com o Long Short Ratio. Né, ó, ele tinha feito uma máxima e começa a desabar. Tá? A gente estava aqui na casa de 2,4, um Long Short Ratio muito, muito alto, e veio de uma vez aqui para baixo do 1. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O melhor dos mundos, um aumento do Open Interest. Tá? A gente está no Open Interest maior da história. Né? Chegamos aqui a 167 mil bitcoins em aberto, tá? Com o long short ratio desabando. O que mostra isso? Que as pessoas estão abrindo mais short do que long, tá? E quem são essas pessoas que estão abrindo mais short do que long? São as sardinhas. Né? Ó, sardinhas, que é a linha laranja, num claro movimento aqui de queda, né? E as baleias aqui, linha verde, num claro movimento, né, de compra, né? Aqui de venda, aqui de compra, não de queda, desculpa. Porque a gente fala de preço. Aqui eles vêm vendendo. As sardinhas e as baleias vêm comprando. Tá? E pelo que a gente vê do long short ratio, open interest, né, a gente está vendo aqui as sardinhas abrindo muito short. Né? O que acontece quando tem muito short no mercado? A liquidez fica adicionada acima. Né? Por quê? Porque tem que jogar o preço para cima para liquidar essa galera e pegar a grana deles. Então, o movimento mais provável que aconteça, né, olhando aqui um gráfico de uma hora, num curto prazo, né, é que esse Bitcoin suba, né, e liquide muita gente aí que está em short. Né? A gente tem até aqui, ó, uma, tá vendo? Tá começando a encurvar aqui para cima o long short ratio, mas a gente está tendo essa inclinação para cima com o open interest caindo. Né? É o que a gente quer. Né? E isso aqui reflete como? Né? No preço caindo. Então, por enquanto, está tudo certo. Né? Open interest caindo, long short ratio caindo e preço caindo. O que a gente quer ver é long short ratio caindo,
com o Open Interest subindo e o preço subindo. Tá? A gente acredita que a probabilidade maior é que isso aconteça olhando aqui a análise de sentimento, pelo menos por enquanto, né? Ela muda muito rápido, como a gente sempre fala, né? Daqui a 2 horas, 3 horas, pode estar tudo totalmente diferente aqui, né? E a gente olhar, acreditar que a probabilidade esteja mais na queda, mas agora, nesse momento, eu acredito mais na alta do que na queda, né? Olhando aqui, Open Interest subindo, com o Long Short Ratio caindo, dessa forma aqui, violentamente, eu acho que a gente vai ter um movimento bem bacana do Bitcoin aí, né, no curto prazo. É para se ficar de olho, fazer suas posições, né, e aguardar que eu acho que o movimento vai vir. Tá certo, galera? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço e bons negócios a todos.